De volta com mais uma Confinados, tipo assim, mais uma live Confinados. Eu acho que da outra vez não tava, enfim, não tava transmitindo. Já tentei entrar uma vez hoje, o Jao aí, que é o meu convidado. E a gente já começa a papo. Deixa ele se conectando. E eu estava ao vivo ainda agora, mas eu acho que não estava transmitindo muito bem, ele não conseguiu entrar, agora já estou ouvindo. Agora ok. Ei! Finalmente conseguimos. Olha o nosso companheiro ali, ó, quem eu trouxe Opa! para essa conversa com a gente. Ah, mas eu trouxe um que Ah, você vai ver pela primeira vez, todo mundo vai ver pela primeira vez, ah, e vai fazer parte de um clipe que eu vou lançar ou nesse domingo ou um pouquinho depois, ah. que é o meu amiguinho Sapinho Sertanejo. Ótimo, maravilhoso. Não é o da foto. O da foto é outro. Você tem uma foto Não, com sapinho. da foto é o Memé, é esse aqui. Ah, esse que é o da foto. Engraçado, eu achava que da foto era outro. Tava Não, esse com. outro nunca apareceu antes, é a primeira vez que está aparecendo. Oh, que legal! É Acabou um de ser criado. clipe Ah, É o clipe infantil, de música infantil que eu fiz e que vai entrar no nosso portal Festanejo. E é com a youtuber Olivia, aliás, Lívia Oliveira, né? que É uma bacana. garotinha de 10 anos que é youtuber lá, ela é Ah. cantora, também canta lá no Raul Gil e tal, e gravou a nossa música aí, vai sair o clipe agora. Uma Eita, daí música dá pra... infantil. Nossa, isso é muito legal. Eu queria levar pro programa já há muito tempo. Esse é um sonho antigo. Levar para a educação exatamente isso, bandas tocando músicas. Tem muito professor que cria música Sim, didática, enfim, dá sim. aula tocando. Eu já entrevistei alguns. E eu queria levar isso para o programa, fazer tipo um talk show, vamos dizer assim, mas só com músicas bacanas, inteligentes, Aham. assim, que eu tenho certeza que a sua eu tô louca para assistir já. Mas eu ia começar essa live falando que eu me senti um pouco criança agora, porque eu antes de entrar para a live, vir para a live com o entrevistado, a gente conversa lá no direct. E aí eu Sim. falei para você, posso ir? Aí você falou, pode. Aí Vai agora! me Ok! senti meio criança, sabe? Posso ir? Um, dois, três, posso ir? Mas Só foi um que, papo. que o Instagram é justamente para não se esconder, né? Exatamente, exatamente. E foi um papo tão legal que a gente teve da outra vez, você deu dicas tão legais. Você chegou a escrever lá hoje como é que é estar confinado e assobiar ao mesmo tempo, foi isso? É porque a gente está aprendendo, né, a ser confinado, né? De repente todos estamos dentro de uma prisão, né? Que na verdade é uma prisão que hoje em dia estão dando para os políticos, né? Ficar em casa. Então a gente está pagando também o pato nesse momento aqui, né? Mas eu acho que essas lives, né, é que estão fazendo um pouquinho a diferença para a gente fazer um relacionamento realmente mais forte além do que a gente fez até hoje. Nós estamos dependentes, né, dessa comunicação agora muito mais e estamos aprendendo a conversar um pouco com as pessoas e passar um pouquinho mais de calor humano sem estar perto, né? Quer dizer, é uma nova forma de comunicação que o ser humano está aprendendo sendo obrigado, né, a aprender. Uhum. E isso faz a gente pensar o seguinte: não existe nada que substitua você estar próximo de uma Sim. pessoa, a energia não. Mas, Uhum. quando a gente está numa situação muito ruim, a gente pode sim utilizar a comunicação para, pelo olhar, pela reação da pessoa e tudo mais, sentir quase ela próxima, né? Exatamente, exatamente. Aproxima bastante. São ferramentas que aproximam bastante, mas que não substituem. Você é artista, eu acho que para você é um pouco mais fácil, mas eu queria que você, de qualquer forma, falasse do teu processo. Você está sozinho há meses, né? Deve sair Uhum. esporadicamente, em situações Sim, sim, muito sim. pontuais. Como é que está sendo para você isso, passar esse confinamento sozinho, longe dos teus filhos, enfim, dos teus amigos? Bom, na verdade eu sempre trabalhei em casa, né?
O meu escritório é aqui, então mais ou menos estou acostumado a viver em casa e sair só para reuniões e tudo mais. Mas quando você sabe que você não pode sair, que é um risco e tal, essa coisa toda, você é tolhido na sua liberdade, né? De qualquer forma, a tua cabeça não funciona muito bem com isso, né? Você está Uhum. acostumado a sair, tudo mais. Se você tivesse vontade de ir para algum lugar, e é diferente de você falar, não, vou evitar enquanto estiver nessa situação bem difícil, né? Não dá para a gente achar. As pessoas falam o seguinte: ah, bom, 1% da população só que vai atingir tudo mais, mas você pode ser esse 1%. Né? Sim, Então, sim. não dá para arriscar, nem que seja 1%. Quer dizer, quanto mais você se arrisca, mais você pode realmente entrar no processo aí que é uma loucura, né? Porque tem pessoas de 90 anos que saem ilesas e tem crianças que estão pegando e jovens que estão morrendo. Então, esse Exato. vírus, ele é muito, muito complicado. Isso entra na nossa cabeça, mas quem trabalha com arte, ou no caso, você é poeta e a gente consegue, de uma certa forma, sair do corpo, né? A gente consegue expandir. Então, a É, gente tem verdade. nós temos uma válvula que ajuda bastante. De outra forma, você vê que alguns artistas e tudo mais, eles precisam muito do contato direto. É teatro, essa coisa toda, quer dizer, isso deve fazer uma falta tremenda para esse tipo de Uhum, arte. No nosso uhum. caso, que é fazer criações a partir de texto, a partir de desenho e essas coisas, a gente consegue se expandir. Quando você está fazendo sua poesia, eu estou fazendo um desenho, a gente consegue se transportar para aquilo lá e sair um pouco disso daqui, né? Então, o Uhum. processo é o seguinte, para a gente ainda funciona bem, mas, evidentemente, todo artista gosta de ter contato pessoal, né? Exatamente. E aí, no outro papo, a gente foi lá para as cavernas. Você lembra por quê? Acho que a gente estava falando dessa coisa, né? Que estamos vivendo em cavernas novamente. E aí você fez uma analogia que foi Uhum. muito bacana, que eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente sempre pensa na questão da escrita. E você falou sobre a ótica do quadrinho, que foi muito interessante. Bom, de qualquer forma, sua caverna hoje, é a nossa caverna moderna, né? Aham, Mas é, se a é. gente pensar na minha área, na área do desenho, ah, quadrinhos e tudo mais, a linguagem dos quadrinhos começou mesmo nas cavernas, quando ah, a pessoa mais velha devia. Eles conseguiam viver até uns 30 anos, né? Tinha muito problema para enfrentar, não dava, não tinha plano de saúde, essas coisas todas. Então, Uhum, o que acontece? Era muito duro, eles morriam cedo. E para eles conseguirem deixar crianças, morriam e deixavam crianças de 5 anos, sei lá, e o grupo não gostava de crianças porque essas crianças consumiam comida, mas não produziam. Então, uhum, elas ficavam meio sem pai nem mãe, e também o grupo também não batalhava muito por essas crianças. Então, uma das coisas que foram feitas para que essas crianças conseguissem sobreviver, e nós chegarmos até esse momento aqui, ah, nesse século XXI, o cara inventou o desenho. Ele começou a desenhar nas paredes e nas paredes ele fazia sequências, histórias e quadrinhos de como caçar o antílope, criar o fogo, como fazer sexo e tudo mais. Então, foi a primeira biblioteca que o ser humano criou. Eu acho que essa é a grande obra do ser humano, porque ele criou a biblioteca, começou a se acumular conhecimento. Que antes um perfeito. passava de boca a boca, eles não tinham comunicação, era quase grunhidos, essa coisa toda. Então, para uma criança, né, entender as coisas, era Uhum. talvez a primeira linguagem teatral mesmo, né? A Sim, sim. teatral e só com grunhidos, essa coisa toda. O desenho foi inventado antes de inventarem as letras, né? Ou qualquer coisa parecida, né? Ou uma forma de você se comunicar e deixar as informações. Mas aí, isso daí, então, foi primordial para a gente, num momento muito difícil de vivência, que a gente podia se extinguir naquela época já, Uhum. nós usamos a cabeça e a cabeça foi para o desenho. E as histórias em quadrinhos, até hoje, é uma linguagem moderna. Então, passou por toda a história da humanidade. Você vê a importância do desenho. Então, eu acredito que o desenho, eu não acredito em quem falar, não sei desenhar nenhuma casinha. Não acredito.
Eu tenho Nem prova. uma casinha eu consigo, uma casinha com a montanha e o solzinho, eu consigo. Isso, mas você consegue muito mais, porque o que faz é instintivo o desenho. Nós temos o poder de criar, e a criação sempre começa. Você vai ver lá Leonardo da Vinci, vai ver qualquer. Tudo começa numa planificação de desenho. Agora que vê o computador, as pessoas desenham direto no computador, mas é ainda um desenho, e ainda quebrou o computador, você tem que desenhar no papel ou nas paredes novamente. Mas está lá a nossa Verdade. criação. Quando você faz um círculo, você começa a criar a roda. Então, é assim que Uhum. funciona, é instintivo nosso. A nossa sobrevivência tem a ver com o desenho. E as pessoas E é só uma descobrem, grande. Uhum. Fala, pode e as falar. pessoas só descobrem, Dani, porque tem alguém ou um professor que chega e fala para essa pessoa: você faz, só você fazer esse passo a passo, você consegue evoluir. Sim, Aí era vai aí de que eu cada um. queria Tem gente que já entrar. evolui em 2 dias, vai para desenhista, né? Mas que você consegue desenhar além da sua casinha, consegue. Caramba. Tem uns exercícios no o livro que eu fiz com a professora Sônia Luiten, que está na internet, está gratuito para quem quiser entender mais como utilizar na sala de aula essa linguagem dos quadrinhos e humor gráfico. Tem lá uma Uhum. explicação de como você pode aprender a desenhar no passo a passo e ensinar os seus alunos. E criar personagem, Exato. criar uma Eu queria que você sequência. falasse desse trabalho que vocês fizeram, que foi um trabalho de pesquisa também, de criação e de pesquisa, muito bacana, porque ainda existem resistências. Já, poxa, o quadrinho é para momentos de entretenimento, e, no entanto, muita gente se alfabetizou por meio dos quadrinhos. E você falou muito bem sobre essa pesquisa, sobre as coisas que vocês descobriram. Queria que você contasse aqui de novo para a gente deixar registrado. Bom, a professora Sônia Luiten, ela criou nos anos 70 o curso de editoração de quadrinhos na ECA. E é o único que existe nas universidades, que existe até hoje. Na ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. E aí eu conheci a Sônia, porque o marido dela foi meu professor de jornalismo, né, na própria na Casper Libero e tudo mais. Então, a Sônia já trabalhava com quadrinhos e daí a gente virou amigo assim de família mesmo, família, né? Uhum. E aí a gente tinha essas coisas de dar palestra, a Sônia também. Aí a Sônia ficou 7 anos no Japão dando aulas lá nas universidades japonesas, depois mais 7 anos nas universidades lá pela Europa e voltou para cá. E a gente falou, bom, temos que fazer um livro, porque o que a gente tem de palestra com professores e práticas e tudo mais, dá para fazer um livro que ensina exatamente como utilizar quadrinho na sala de aula. E Uhum. daí a gente criou esse livro e colocamos gratuito, porque o professor nem tem grana para comprar livro, né? Coitados. Aí estão desgastados totalmente, às vezes É. trabalhando com 2, 3 escolas para completar. Não tem tempo Triste, de ler, triste. não tem Não tempo de tem ler. tempo, não tem dinheiro? Então, fica difícil. Então, o livro é gratuito. Em um dia dá para ler e entender o que é a linguagem dos quadrinhos. E eles já usam empiricamente nas salas de aula, só que eles não. Eles usam assim: tiram todo o texto de uma página. Tem uma página lá da Turma da Mônica. Daí eles tiram Hum. todo o texto daquela página, uma historinha de uma página, e passa para os alunos: ó, escrevam o texto dessa historinha só vendo os desenhos. Então, esse é um exercício que é normal que os professores dão Já por fazem. Uhum. já fazem, mas só que tem muito mais coisas que eles ainda não sabem. Isso é simples. Tanto que vai junto com o livro um caderno de exercícios com os meus desenhos para eles aplicarem na sala de aula imediatamente, né? Só tirar cópia, está tudo em preto e branco, né? Tirar cópia e distribuir para os alunos, tudo gratuito. Porque falei com a Passa o Sônia, Sônia, endereço. com isso a gente não vai ganhar dinheiro. É Com. www.efeito HQ. O HQ é de histórias em quadrinhos, né? efeitohq.com. Então é só Você, colocar aí. você falou de umas descobertas que vocês fizeram da outra vez, você chegou a falar, né? De como você via às vezes criança que não tinha desenvolvimento ali, não conseguia aprender a ler, não conseguia escrever, e de repente, bum, bum mesmo, em poucos dias.
Sim, sim. Nós fizemos uma experiência muito legal há 10 anos atrás com a Secretaria de Educação aqui da cidade de São Paulo. Deu 2 escolas para ficarmos lá dentro 3 meses, eu e a Sônia, aplicando os exercícios, falando com os professores, falando com ah, as, ah, os, os diretores e tudo mais. E para qualquer curso, né? Podia ser matemática, história, tal. Os professores podiam qualquer professor ali poderia trabalhar, e vários, de geografia, de história, português, deram essa abertura. Então, a gente ficou ali acompanhando e aplicando os exercícios. Bom, o resultado são 2 escolas periféricas, né, de São Paulo, e que tinham desde o curso primário até o ginasial, e também um que seria o antigo normal, que é para formar professores, né? Então, tinha uma sequência legal, que você pode dar isso para qualquer área, até universitária. Né? Então, Uhum. todos os alunos de qualquer área estudantil pode aplicar esses exercícios. Então, a gente começou a fazer isso, e o resultado disso foi sensacional, porque em 3 meses a gente fez com os professores o que houve de evolução, e assim, o nível de absorção do que os professores passavam foi tão grande que o bom aluno, aquele que só tira a nota boa, ele ainda evolui. Ele tem espaço para evoluir, sei lá, Isso é 10% e tal. fantástico. Uhum. Agora, aquele que dorme em sala de aula foi o mais essencial, aquele lá 100% de evolução, porque ele Uau, não cem prestava por cento atenção. é muita coisa. 100%. Ó, se você subir 1% na educação nossa hoje no país, você Uau. já solta fogos. E qual que é o custo de você aplicar isso na sala de aula? É zero. Você só tem que ter papel e lápis, né? Com papel e lápis Uhum. você consegue fazer isso daí. Então, o que que a gente tem que fazer? É simplesmente o professor entender como aplicar e aplicar lá na sala de aula. Teve uma coisa também que nem a gente imaginava. Uhum. Nessas escolas tinha a cota de alunos surdos. Então, ao lado do professor, tinha lá a pessoa que estava fazendo, né, todo aquele malabarismo que hoje a gente vê na televisão, todos quase Uhum. né, A deficientes, Libras, libras e linguagem tudo dos mais. sinais. Isso. Eles foram os que melhor usaram, por quê? Porque o som para eles é vibração. Você está do lado de alguém batendo um bumbo, você sente a sua caixa torácica vibrar. Né? Uhum. Então, o som para eles é vibração, eles têm um sentido de Sim, sim. vibração. Se ele está com a mão na mesa e você bate na mesa, ele sente aquela vibração, ele sabe que houve um som ali. Só que é uma coisa que a gente não consegue pensar, porque a gente não vive isso, né? E eles ficaram muito contentes de ver que nos quadrinhos, como é desenhado o som nas onomatopeias, eles ficam pau a pau com as outras pessoas. Então, eles não têm defasagem. E eles usaram muito melhor as onomatopeias, porque criaram as próprias onomatopeias. Ai, Né? que Então, você vê, fantástico. é fantástico. A gente nem imaginava isso, foi uma descoberta. Você vê, então, com história em quadrinhos, você tem uma linguagem que vai para artes gráficas, vai para cinema, vai para teatro, porque você, quando lê uma história, você que dá a voz para aquele personagem, você dá o time daquele personagem, você Sim. dá a entonação daquele teatro lendo quadrinhos. Você é um coautor, né? Você pega um personagem que é imenso, assim, você pode fazer uma voz dele, sabe? Assim, você pode brincar com tudo isso. Quer dizer, então, tem umas coisas dentro da linguagem dos quadrinhos que os professores observando isso, eles conseguem realmente uma especial e com certeza, Dani, é certeza absoluta. Pode ler lá o livro, você vai ver que está tudo bem explicadinho e simples. Isso é Uh, ótimo. Isso é ótimo. certeza Às que vezes o professor você fala vai. assim, "Pô, eu acho lindo, mas não sei nem por onde começar. Eu entendi tudo que ele falou, porque o que a gente vai lá, a gente brinca que vai lá para as cavernas, é para dizer isso, que isso está muito intrínseco na gente. Está muito Sim, dentro da gente essa comunicação. Então, por que não levar isso para a sala de aula? Mas é uma insegurança que todo professor tem. Como é que eu vou começar a trabalhar isso se eu nunca fiz isso na minha vida? E você está dizendo, ó, o material está disponível gratuitamente, dá de novo o endereço. É. efeitohq.com. Tem lá uma página do Maurício de Souza, o Traduziraldo,
explicando um pouquinho. Em uma página você vê tudo o que tem de possibilidade. Por exemplo, qual é a parte mais importante de uma história em quadrinhos? Eu cheguei a fazer essa pergunta para você da outra vez? Não, eu estou aqui pensando, Não. acho que é o início. Pá, tem que segurar. Várias partes são importantes, mas é uma que é vulnerável. A principal parte de uma história em quadrinhos é aquela que fica entre um quadrinho e outro, que é a canaleta, né? Entre um quadrinho e Hum, outro. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos, elas dão um quadrinho aqui do carinha andando e tem uma casca de banana ali na frente. Você já está sim, imaginando a sim. ação. No outro quadrinho já está escorregando, no outro caindo de bunda. É um Toda campo a de espaço, movimentação, né? É um gap, né, que você tem esse para espaço é criar. onde esse espaço é onde você, entre um quadrinho e outro, o seu cérebro faz as ligações. E aí ele monta toda a movimentação na sua cabeça. Então, o quadrinho faz você pensar. Não é que nem teatro ou cinema, que você não tem essa possibilidade. Que E dentro máximo. do quadrinho, Literalmente move. sim, o nosso cérebro funciona. A gente não percebe, mas nós estamos fazendo essa. É como o cinema, porque hoje em dia o cinema está usando muito os quadrinhos para fazer os roteiros. Porque no quadrinho você já pode pensar, bom, aqui vai ter que ter uma panorâmica, então tem lá o desenho explicando o que é uma panorâmica, depois vem aqui para um close da mão pegando a faca, depois vem. Então, no quadrinho você tem isso, só que no cinema funciona direto. Mas Exato. de um quadrinho para outro funciona na nossa cabeça. Então, isso que faz a gente usar o cérebro. Né? Sim. A Então, própria mecânica da filmagem, né? Como quando a gente vê, né, os vários quadrinhos, só não, que tem na verdade é sequência, isso, são as por exemplo, frames. o Hitchcock, quando ele fez Os Pássaros, ele fez toda a quadrinização como ele queria fazer aquela cena dos pássaros baixando lá no parquinho e tal, essa coisa toda. Quer dizer, então ele fez tudo isso daí. Hoje em dia você tem, a maioria está fazendo sempre uma quadrinização do roteiro que facilita para quem está filmando. E você pode mudar na hora ali uma cena ou outra, ou fazer duas vezes, mas ali está todo o roteiro já pensado visualmente. Isso que É, é muito importante. o Marcelo, o Jal, já mandou várias. Eu estou lendo tudo, Marcelo, mas é porque eu estou aqui também, estou lendo você e estou prestando atenção no que o Jal está falando. E o Marcelo vem com uma série de explicações depois ali também de questionamento, Jal, se você desse para você olhar no final depois, porque é muita coisa Claro. mesmo. Eu acho que ele fala um pouquinho dessa dificuldade realmente de alguns detalhes, de fazer o desenho de algo que você só viu uma vez, enfim, que você não tem nenhum modelo ali. Eu acho que ele está com mais dúvidas em relação a isso. E o Júlio No falando caderno de exercícios que a gente dessa. fala, é que tá dando uns pulos aí quando você fala. Não sei se comigo está acontecendo a mesma coisa. Mas Agora não. não. Mas tem no caderno de exercícios uma coisa para quebrar de vez, porque é só você quebrar aquele muro que foi criado, aí eu não sei desenhar. A sua Uhum, voz falando que você desenhar não é a voz de outra pessoa, é a sua. Então ela é muito crível, porque é a sua voz. Então você está fazendo a barreira para não aprender a desenhar. Sabe, aquele negócio eu posso, não é só uma força de expressão. Quando sua voz fala eu posso, ela dá uma abertura e quebra o muro. Mas se você vai criando, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo lá, você já eliminou de cara e criou uma verdade. barreira na frente que você não evolui. Como eu falei, tem pessoas que evoluem rápido e pode virar um baita de um desenhista, mas todo mundo pode desenhar, né? Quer dizer, então não é questão de em toda a área sempre tem os expoentes, que são aqueles que aproveitam a técnica e vão longe. E tem outros que vão até um certo ponto, mas eu já vi caras que se achavam muito bons, e eles pararam na evolução. Aquele que não se achava bom, ele foi evoluindo, evoluindo, passou esse Uhum, cara. Você sim. entendeu? Então, É porque quando você às acha vezes que está tudo bom, você não se movimenta, né? Você continua no mesmo lugar. Quando é você um acha que medo, não. aquele negócio de time que está ganhando não se mexe, é uma besteira isso. Porque enquanto você está lá em cima e todo mundo está falando que você é o bom, que você é essa coisa toda, você começa a acreditar, você vai perdendo a noção de autocrítica. E você fica com medo de mudar e perder tudo aquilo que você conquistou. E não. Cada vez você tem que trazer mais novidade. Isso só vem através de pesquisa, ler mais livros, ter mais informações, sair pelo mundo. Né? Então, Uhum, isso daí falta. Agora, no caderno de exercício lá, tem uma coisa que quebra totalmente,
mas quebra totalmente qualquer um que fala que não sabe desenhar. E Pelo numa sala visto, de eu aula, não estou sozinha, né? Tem um mundo de pessoas que dizem a mesma isso, coisa. não, eu estou acostumado. Tem lá, você sabe fazer os números, não sabe? De 0 a 9, Uhum, qualquer um. uhum, Não são letras, hein? É só 10 sim. fraçõezinhas. Letras tem o alfabeto da 20, 24, né? Sim, Mas tem mais, você né, faz, contorno, sei lá. também dá para fazer com letra. Mas o número é tão reduzido que é impossível você falar que não sabe fazer. E pode fazer com letra também, mas o exercício é com números. Você começa a desenhar qualquer coisa com número. Tem lá um porquinho e tal, você começa com os números. Quando eu dei isso Gente, eu nunca pensei nisso. se você olhar o caderno de exercício, você vai achar que é uma beleza. E você pode fazer uma competição dentro da família. E o gostoso é isso, né? Você brincar com o pai, com a mãe. E daí aquilo entra na tua cabeça como um momento Nossa, muito porque é uma gostoso. experiência mesmo. Então você faz assim, vamos fazer, como você falou, a casinha com montanha e tudo mais. Montanha o que que é? É o número 3. Saem duas montanhas no número 3, né? O Sol, o Ah, que que é? É o zero. O Sol é o zero, mas e os raios? Os raios podem ser o número um, né? Um monte de Não, não, pode ser o 3 também. Você faz vários 3 assim, em volta, fica assim um Sol super legal. E a árvore, o que que a árvore pode ter? Um monte de número 9, número 6, para formar toda olha que as folhas. barato. É claro que o caule pode ser um número um, pode ser, né? Então, ó, você monta tudo isso e daí você faz a competição. Soma todos os números que você colocou, quem tiver mais número, então ganhou. Então, é claro que você vai mais para os números 9, 6, o 8, né? Para tentar fazer coisas, desenhos com os números mais altos para ganhar essa competição. Mas eu vi coisas Olha. sensacionais. Eu dei esse exercício para jovens, né? Pô, um cara montou um Batman todo com número. Você olha, você vê, pô, é número, mas é o Batman. Quer dizer, então a criatividade Fantástico. Os a espertinhos, o criatividade. oficial está dizendo aqui, muito bom. O Júlio também está batendo palmas. É porque é fantástico. E a Alicia está trabalhando várias disciplinas. Você trabalha Uhum. matemática, você trabalha português, a arte, enfim, Eu uma vou, eu série vou de dar, vou coisas. dar um Isso é exemplo de maravilhoso. matemática. Eu vou dar um exemplo de matemática que geralmente é o bicho-papão dos estudantes, né? Aquelas Uhum, contas e tudo mais. Chega um momento que o professor tem que dar o pi, né? Acho que uhum. todo mundo sabe porque virou um trauma na cabeça das pessoas. Em primeiro lugar, o cara recebe o pi dessa forma. O que que eu vou fazer na minha vida com E essa Kiko, pirosca? e Kiko, né? Porque eu tenho que Kiko tem com aprender. isso. Aham. Porque eu tenho que aprender. Então, quando alguém fala isso, criou aquela barreira, né? Ou você já eliminou o pi da tua vida, né? Você vai ter que aceitar o pi, mas você já está de saco cheio antes de começar a saber o que que é o pi e para que ele vai funcionar na tua vida. Muito bem. Essa ideia eu passo no próprio livro. É uma das ideias que eu passo no próprio livro. Eu dou várias para várias matérias, mas eu passo essa ideia. O professor chega e fala para os alunos: olha, vão fazer grupos de 4 para fazer uma história em quadrinhos. Mas eu não sei desenhar, não sei o que lá. Não, quadrinhos você pode fazer com fotografia, pode fazer com colagem e pode fazer com boneco de palitinho. A história em quadrinho dá para você desenvolver a partir do que. Então, façam os grupos e alguém fica para fazer essa parte de desenho e tal, mas todo mundo alguma coisa vai conseguir fazer. Muito bem. Aí ela fala: vocês vão fazer uma historinha com o Pi. E o Pi é um personagem. Que personagem que é o Pi? Daí um fala, bom, é um número que nunca termina, então ele não sabe o que ele está fazendo aqui na face da Terra, né? Ele vai encontrar o 2 e vai ficar chateado de não ser o número 2, né? Quer dizer, então você começa a transferir para um personagem e aí o ensinamento não entra pela parte que você não gosta, entra pela parte onírica gostosa, você está com o cérebro aberto nessa outra parte, então você começa a pensar naquilo lá e o Pi invadindo assim o mundo dos números e ele tentando ser aceito pelos outros números e não sei o que lá. Então, Porque com é da isso, gente criar, né? Então, sim, bota para sim, criar a porque imaginação. você cria uma relação gostosa com a matéria e aí você aceita melhor aquilo lá e você faz uma historinha. Para fazer, você tem que pesquisar, saber direitinho o que é o pi e tudo mais, né?
E vai ter aquela discussão daqueles 4 em cada grupo. Muito bem. No final, o professor ou faz um gibi com tudo aquilo lá, ele vai estar olhando, né, para ver se ninguém está fazendo alguma besteira, falando, não, não é por aí e tal. O professor vai dar uma olhada para ver o que pode sair, para sair um negócio legal mesmo. Daí, ou faz um gibi ou faz uma exposição na própria sala. O que vai acontecer? Cada grupo vai querer ver o que o outro fez. Então, ele vai ficar olhando tudo que foi pensado dos outros e você rever totalmente o que é o Pi por outras cabeças. Por E outras é de uma lentes. E aí o que acontece? Você vai guardar aquele gibi e vai mostrar para os seus netos que um dia você começou a gostar do Pi. Então não é uma coisa que fica momentânea, é um negócio que guarda para dentro de si. Então você vê que você utilizando isso, você consegue desenvolver coisas sensacionais. E aí eu fiz também uma palestra com os professores da FEBEM, quando era FEBEM, tem no livro lá uma parte, né? E os professores estavam, né? É muito difícil, né? Alguns professores Imagino. dão aula com uma grade na frente, sei lá. Estavam todos assim muito acabados quando eu dei a palestra. Mas eu falei, olha, vocês vão ensinar eles a linguagem dos quadrinhos, é simples, está aqui em poucas linhas, dá para saber como que é. E vocês vão pedir para eles desenharem a vida deles, né? E aí o material que Nossa, veio com perfeito, João. muita violência também, né? Mas veio com muita criatividade. E os professores tinham me falado o seguinte, olha, sabe que esse negócio que acontece na FEBEM, que de repente tem aquela rebelião, sai todo mundo e tudo mais? Tem pessoas dentro da FEBEM que se deixam serem presas para ficarem lá dentro e arregimentar novos garotos e garotas para trabalharem com droga, para trabalharem, assumir morte e essas coisas todas. Um exemplo, entrou um garoto lá e o cara chega e fala, de onde você é? Eu sou da freguesia do Ó. O que você fez? Eu roubei um pedaço de pão, que meu pai estava doente e tal. Bom, você vai ser aviãozinho lá no grupo lá da freguesia. Daí o menino fica desesperado, fala, não, pelo amor de Deus, eu não quero entrar na área de drogas, até hoje eu consegui, eu trabalho também, eu tenho... Não adianta, você gosta da sua família? Porque ali todo mundo conhece todo mundo. Então, É uma aquele realidade garoto, muito ele acha dura, que né? é duro. Aquele garoto, ele acha que ele já perdeu a vida dele, que a vida dele vai ser aquilo lá, ele fica... Sim. O que você precisa fazer? O quadrinho e o desenho é uma terapia, porque se você quiser se sonhar com uma casa enorme, você vai desenhar. Você não vai ter a casa, mas o desenho você bota para fora aquilo. Isso é muito importante. É uma Nossa, terapia. uma forma de O carro, concretizar. se você quiser virar super-herói, se você quiser ter um carro, você vai tudo colocando na sua historinha e aquilo lá te dá um canal de comunicação. O jovem, você vê pelos grafiteiros e tudo mais, eles querem se comunicar. Então, a gente reclama do pessoal que faz grafite e tudo mais, mas eles estão tentando virar uma espécie de turminha para aparecer e ganhar o seu espaço através dessas coisas. Eles não pensam em regras, não pensam nessas coisas, mas eles têm que botar para fora o que eles estão querendo dizer. Então, se você É uma cria um forma de canal se de... organizar também, como você está falando, né? De organizar a própria história. Sim, sim, cada um tem a sua vontade de não ser mais um só. Todo mundo quer ser um ser especial, quer fazer sucesso, essa coisa toda. Então, quando você cria um canal de comunicação, você dá poder. Então, 95% daqueles garotos que entram na FEBEM, eles podem ser salvos por uma frestinha que você passa para eles deles conseguirem pensar que, pô, eu posso fazer minha revista em quadrinhos, eu posso me comunicar com as pessoas. Então, ele sai daquela coisa. E tem outro processo também. Quando você faz a sua história, é como se a sua alma saísse do olho do furacão que você está vivendo, Uhum. subisse e lá de cima ela olha de um outro ângulo o que está acontecendo com você mesmo. Só É que o olho você do faz observador, né? isso mesmo. Você consegue. O Márcio, é Márcio Roberto. Uhum. Ele falou, tipo, mude sua história hoje através dessas historinhas. Muito bacana. É uma forma Sim. de. É isso que ele está falando o tempo inteiro. Acho que é isso que você está dizendo o tempo inteiro, né, Jal? Porque É, agora
olhando como observador para a sua história, para a história que você acabou de contar, do que está acontecendo com você ou do que você quer criar, que tem muito a ver, Freud explica, né? O que você cria tem muito a ver com quem é Sim, você. sim, sim. A verdade é o seguinte, você tem que se expandir. Não dá para você ficar preso no seu corpo que você vai explodir. Nós não nascemos para ficar presos a essa estrutura que a gente tem, porque a gente tem cérebro e criativo. É a diferença com os outros animais que vivem no instinto, né? Eles têm Uhum. até um poder de criação, mas é um poder já baseado muito no instinto, né? E nós vamos além, a gente vai criando. Tem uma coisa que a gente começou a falar das cavernas. Se você pegar esse celular que a gente está conversando aqui agora no Instagram, eu estou conversando com você, você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, estamos conversando. Se eu levar esse equipamento para o homem das cavernas, ele vai achar que eu sou Deus. Ele não tem explicação para isso. Como que Uhum. esse cara está conseguindo? O que é essa pessoinha aqui dentro? O que é isso? Sabe? Não tem explicação. Então ele vai achar que você é Deus. Muito bem. Durante toda, e é bem recente a nossa história, nós temos 1 milhão de anos só, os seres humanos, né? Então, a nossa evolução demonstrou que nós estamos num lugar onde a gente está aprendendo o que é o bem e o que é o mal. Por isso que nós temos liberdade de ser do bem ou ser do mal. Ou ser esse ser complicado que de vez em quando faz uma coisa ruim, outra vez faz uma Uhum. coisa boa. Mas esse processo é o do aprendizado. Veja bem, se você tiver, vai, Adão e Eva lá no paraíso, Uhum. como que você sabe que você está feliz se você não tem uma comparação com alguma coisa ruim? Você não sabe se você é feliz. Você só está lá com um monte de coisa acontecendo, então daí, não pode pegar aquela maçã não pode. Eu acho que foi a coisa mais importante que o ser humano fez foi pegar a maçã, porque pegando a maçã, ele começou a sofrer e começou a aprender o que é o bem e o que é o mal. A gente só é feliz porque a gente compara o que aconteceu de bom na nossa vida e o que aconteceu de ruim. Daí você Uhum. sabe o quanto você está feliz. Nossa, escapei dessa doença. Ai, meu Deus do céu. Você passou pela doença. Isso foi ensinamento. Então, nós estamos numa escola onde nós começamos com o Homem das Cavernas, fazendo aqueles seus primeiros desenhos, e hoje a gente está fazendo uma coisa meia doida, que é como Deus. A gente está aprendendo a ser Deus, porque a gente está aprendendo a clonar a nós Uhum. próprios. Já tem a Uhum. possibilidade da gente fazer a clonagem. Deus criou o homem como a si próprio. Quer dizer, então, então a gente já está fazendo um processo, a gente já está aprendendo um monte de coisas e coisas malucas que a gente só tinha na ficção científica, mas você vê o que é a nossa cabeça. A gente tem uma percepção que vai já além do ET e tudo. E muita coisa já pode estar acontecendo. Nesses dias tinha lá a notícia de que no observatório lá na Antártida, onde tem o ar mais rarefeito, eles estão fazendo algumas experiências, não sei quanta altura que dá para fazer de uma forma diferenciada do que qualquer parte na Terra. E chegaram a conclusões de que pode existir um mundo paralelo e o tempo correndo ao contrário. Meu Pois Deus, é, isso, você chegou a isso, é, falar disso rapidamente da outra vez. Eu fiquei isso super é ciência, intrigada. Eu isso adoro. é ciência, isso é ciência. Quer dizer, não é religião, não é nada, é ciência. A ciência está Eu provando cada queria vez muito mais. entender. Eu queria muito Mas entender esse conceito de espaço-tempo. É difícil para eu entender. E eu sei porque que toda a chave de tudo está na gravidade. A não, chave, por todos os você quer documentários que saber eu já assisti. onde tá a chave de tudo? A chave de tudo, é por Hum. isso que a gente vê esse momento, é rápido esse momento que a gente passa por aqui. Agora, eu tenho certeza, eu sou religioso, mas eu, tirando a religião fora, ciência, tem uma continuidade de alguma forma. Ou a gente vira uma energia, ou vira uma luz, ou alguma coisa vai Sim, acontecer, é porque isso que eu é acho. impossível o universo, do jeito que ele é, tão infinito, tão cheio de buraco negro, de um monte de coisa doida, que a nossa cabeça fica só pensando e fazendo as ficções científicas e ficam críveis, né? Porque está acontecendo. Sim. Então, o segredo, sabe qual que é? Infinito. Quando você pensa em infinito, você pensa, bom, tem tudo isso que a gente conhece, bilhões de estrelas, chegamos até o Big Bang, mas e antes do Big Bang? E outro lugar? E o infinito, o que é? A gente pensa errado. Nós temos que pensar para dentro, porque o infinito tanto é para maior quanto para menor. Você vai dobrando um papelzinho até onde você consegue, mas depois, se você conseguisse dobrando, era infinito. Então, Uhum.
O espírito não tem maior ou menor. Então, tempo e espaço, eles estão na mesma proporção. É uma questão só de que nós estamos aqui na Terra e estamos vendo o tempo e espaço a partir daqui. Mas se você estiver em outro lugar, no universo, sei lá, universo paralelo ou qualquer coisa, é outra percepção. Pode ser qualquer outra percepção. Por quê? Porque é essa maluquice mesmo. Isso é Porque muito doido. é doido, é doido. Mas, com certeza, Deus começou a desenhar as coisas. Isso tudo porque você queria convencer a gente que Deus é desenhista, é isso. Que adora quadrinhos. Resumindo, exatamente isso. E começou o mundo assim com um projeto quadrinhos. Mas pensa bem, pensa bem. Esse vírus que chegou agora deu para ter a noção exata que todos estamos no mesmo. Aí não tem rico, não tem pobre, não tem cor, não tem nada. Todo mundo pode entrar nesse 1% ou 2% que pode morrer e tal. Uhum. Então, todos nós estamos dentro de um núcleo de vivência e nós somos seres que precisamos viver com outras pessoas. A gente viver sozinho, aquele cara que fica em cima da montanha e tudo mais, ele já pirou, né? Já pirou na paçoca, né? Porque foi lá Não, e uma lá coisa que eu costumo falar, porque de vez em quando eu falo sobre educação inclusiva, que é o tema da minha pesquisa. Eu costumo falar, quando você acha que o outro não tem nada a ver com você, você pega o cara que se afastou, ele foi lá para o meio da Amazônia, foi para cima de, sei lá, uma montanha. Cara, se estourar uma guerra mundial, enfim, entendeu? Vai atingir o cara, porque vai faltar Sim, água lá, porque não tem, entendeu? Em tal sim, sim, lugar, sim. ou porque chegou a radiação até lá de alguma forma. Então, não adianta você dizer que é desconectado do mundo. Você pode ficar largado e pelado, igual naquela série, mas Isso mesmo. se E acontecer tem uma alguma outra coisa coisa, forte, vai Dani, chegar até você. tem outra coisa que a gente está fazendo errado. Nós estamos trabalhando com tecnologia para ganhar tempo. A tecnologia vem substituir uma série de coisas para a gente ter mais tempo para fazer as coisas. Vamos pegar o próprio celular. Se você quiser, você agora liga para o Japão e você fala agora para o Japão. Há 50 anos atrás, as pessoas pediam para uma telefonista para ligar para um lugar. E um amigo falou que ele estava em Pernambuco e que ele precisava ligar para Rio Grande do Sul. E aí ele levou uma semana para conseguir essa ligação. Tinha que pedir para a telefonista falava, tudo bem, eu vou ligar e aguarda que eu volto, né? E não conseguia, não tinha comunicação. Uma semana. Então a tecnologia veio para economizar esse tempo. Por que nós estamos com menos tempo do que antes? Porque a gente se colocou tão à disposição da tecnologia, você leva o celular no banheiro, era um lugar onde a gente ainda podia pensar, né? É um lugar onde a gente... Bom, eu tenho que fazer mesmo isso daqui, deixa eu pensar na vida enquanto eu faço. Então, era um lugar onde a gente ficava, pelo menos na parte do dia, onde podia ficar sozinho. Não, você leva o celular porque alguém pode estar precisando de você, alguém pode ligar a qualquer momento, aí se acontecer alguma coisa com a minha mãe, e no seu... E aí você cria tanta coisa para você que você fica envolto da tecnologia e é ela dominando você. Então, a gente tem que ter. Por isso que o desenho, ele dá um time, que é o seu time. Você pode demorar 10 horas para fazer um desenho, você pode fazer um desenho em alguns segundos. O time é seu. Respeite o seu time. A leitura também. Se alguém gosta de ler mais tranquilo, gosta de ver os desenhos e tal, ela vai levar para ler aquela página uns 15 segundos, 20 segundos. O outro vai dar uma passada na página em 5 segundos, porque ele gosta de ler mais rápido. Então, respeitar o time de cada um já é um grande negócio, porque hoje nós estamos todos dentro do time de um celular. As pessoas estão deixando de usar o relógio no pulso, porque o celular fica tão mais na nossa frente que você acha uma perda de tempo olhar para o pulso. Você já está com o celular na mão, ele é a tua vida, está tudo lá, seus relacionamentos, E é seus engraçado dramas. como tudo é cíclico, né? Porque o relógio era de bolso. Hoje o relógio é de bolso, que as pessoas tiram o celular do bolso. Aí a ideia, tudo começa sempre grande, né? Celulares enormes, lembra daqueles tijolões, né, que a Sim, gente usava e tal, e foi diminuindo. Aí porque a ideia era que ficasse o menor possível, que coubesse em qualquer lugar, lá, lá, lá. Não, mas agora então começamos a aumentar e hoje são os tijolos. O meu celular é um tijolo. Porque isso. a tela é maior e é legal para você visualizar se você não enxerga direito, lá, lá, lá.
Então, assim, a gente vai e volta, a gente vai, é uma Mas espiral mesmo. aquilo que a ficção científica coloca sempre, eu lembro que eu adorava os Jetsons, tinha os Flintstones, era do Hanna-Barbera Uhum. Flintstones, da Chuva, Jetsons, e eu gostava dos Jetsons. Eu comecei a desenhar muito os desenhos que era do Hanna-Barbera na escola, né? E comecei assim a desenhar por conta própria, né? E criar meus personagens e tudo mais. E no Jetsons tinha o Leroy, o menininho que via televisão pelo reloginho dele. E hoje tem, né? Aliás, tem muito mais do que televisão no reloginho, Mas eu né? acho que a gente pode se prever muito. A gente fica nessa coisa, vou lá para a mulher que coloca cartas, que joga búzios, não sei o quê, com o maior respeito a quem faz. Mas eu acho que o homem faz parte da nossa condição assim, de nos prever. Nós somos previsíveis, por mais que a gente ache que está fazendo uma coisa louca, construindo uma personagem que nunca vai existir, quem sabe, né? E te É, ouvindo, é muito legal ficar te ouvindo. Eu gosto de te ouvir, eu gosto que você fale à vontade, porque dá para entender, e aí dá para entender, mas o pessoal entra e fala assim, mas o que isso tem a ver com confinados, que a Daniela falou tanto? Porque dá para entender como que ele consegue ficar sozinho tanto tempo, é criando, é estudando, é pensando, e tanta dica legal que você deixou aqui, que você está deixando aqui, que, e nossa essa senhora. expandir, né? É isso que você fala. Por exemplo, quando você escreve uma poesia, você podia escrever uma coisa literal. Porque o Hum. poeta escolhe palavras, escolhe significados, ele modifica significados de palavras junto com o contexto e tudo mais, para fazer funcionar a cabeça da própria pessoa que está fazendo e de quem está lendo. É uma catraca bem montada para você expandir, não para você ficar fechado nas regrinhas. Eu trabalho muito com humor. Então, você veja bem, o humor ele é um questionamento do ser humano. Por quê? Ele dá um beliscão no cérebro. Se você vê uma cena, vamos pegar um pastelão, que era os Três Patetas, que eu acho que até hoje ainda as crianças, que é a mesma coisa que os Trapalhões e tudo mais, quando os Três Patetas entravam numa sala para fazer dedetização, eles vinham com aqueles equipamentos de dedetização, eles entravam na sala e estava lá aquele jantar daquele pessoal todo emplumado, né? Emplumado, aquelas senhoras com aquele cabelo todo feito em pirâmides, aquelas roupas, na mesa, 10 copos, um para vinho, um para água com vinho, então, Um um monte de chiquê. talher. O que é? Eles estão entrando no lugar onde tem mais regras sociais para você fazer tudo certinho. Não pode peidar, não pode comer fora do prato, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As regras sociais são regras. Então lá está cheio de regras, na mesa cheio de regras, na relação das pessoas cheio de regras. Eles vêm para destruir essas regras. Por isso, que quem assiste, quando eles entram e começam a ter problema e cai uma... eles vão comer alguma coisa, elas roubam uma comida, elas vão comer alguma coisa e a azeitona pula, cai no cabelo da mulher, e daí o cara tenta tirar e sai a peruca da mulher, e daí começa uma desordem, né? Uma desordem que vai acontecendo até um jogar comida na cara do outro, então quebra todas as regras. Então, o humor ele funciona como uma válvula de escape para a gente não pensar que nós somos robôs. Porque se você não souber que dá para quebrar regra, e não é quebrar regra para fazer o mal para outra pessoa, é quebrar Uhum, regra questionando as regras. Se a gente não questionar todas as regras, a gente vai virar robô. O com politicamente certeza. correto, o politicamente correto, se você deixar fazer tudo que é regra, você não vai viver mais. Se eu olhar do lado agora, o pessoal vai achar que eu estou querendo copiar não sei o quê. Você fica uma pessoa que saiu de uma máquina e é uma máquina. E nós somos criativos. Então, A você gente nasceu quebrar para ser humano, é o que você está falando. A gente isso saiu mesmo. lá da primitividade, muito embora a gente ainda tenha muito de primitivo, alguns mais, outros menos, mas muito de primitivo na gente, por isso a gente faz tanta besteira. Quer dizer, Sim, é para isso que a gente nasceu, é para questionar, para ser provocado, para criar, porque nós somos os únicos que conseguem sair e ter esse olho do observador, olhar no espelho e falar assim: ah, eu sou aquela pessoa do espelho. E é nesse isso, sentido que a gente é histórico. sim, sim. Então o que acontece? Para você se expandir, em primeiro lugar, você tem que ler bastante, você tem que ver muito filme, você tem que conversar muito com as pessoas e olha a importância da democracia. Pessoas que não concordam com você, inclusive politicamente, porque a idiotice que está acontecendo no país é essa divisão. O político adora quando está dividido, porque um joga na conta do outro e pega. Então, fake news pega, qualquer
porcaria pega. E cria o quê? A gente briga entre a gente por causa de político. A gente briga com a família por causa de político. A gente briga com amigos e desfaz amizade por causa de político. Isso é a maior idiotice que existe, porque estamos todo mundo no mesmo barco. Não é Palmeiras contra Corinthians ou Fla-Flu. Nós estamos aqui com o time Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que aprender a lidar com a democracia. Então, eu quero ouvir o cara que por exemplo, discorda de mim veementemente, porque alguma coisa eu vou aprender. E talvez ele consiga me convencer de alguma coisa também. A gente só evolui com um consenso. Quando aperfeiçoar pensamento, né? Deixar as coisas mais claras. Eu acho que faz para clarear a ideia, conversar com o outro é clarear a ideia. No mínimo, organizar a própria ideia. Você tem que estar aberto para isso, né? Se você não estiver aberto para isso, você dançou completamente e vai viver no seu mundinho. Então, para você expandir, ser um ser em expansão, você pode estar dentro de uma caverna, você está em consonância com o universo, porque você sabe que aquela caverna faz parte, depois da caverna faz parte o ar ali, depois faz parte o céu, depois faz parte até chegar nas outras coisas. Você sabe que você faz parte de todo esse contexto. Ficar dentro de uma casa não é um drama. Não é um drama. Ao contrário, você pode encontrar várias coisas que você tinha esquecido. Eu achei umas 3 ou 4 coisas que eu tinha perdido há anos. Eu tinha escondido em algum lugar. Achei um celular daqueles tijolões. Ah, é? Eu tinha colocado em algum lugar. Eu falei, que você perdeu na época quando isso ainda importava, né? Ainda importava achar. Então, é engraçado, porque são coisas que, com essa falta de tempo, que você tem que estar sempre à mercê de tudo, né? Você está sendo visto por todas as câmeras e tudo mais, você fica achando que o seu ponto de referência está muito baixo, né? Está muito assim, pouca estima, você acha que você é a última pessoa do mundo, e aí eu vejo pessoas que têm sucesso, têm dinheiro e tudo mais, e entram em depressão, sabe? Então, não é a solução não é ter dinheiro, que pode comprar bastante coisa, mas não é ter dinheiro exatamente, não é fazer sucesso exatamente. Você pode ser uma pessoa que tem uma profissão que não é a profissão mais adorada por todos e tudo mais, mas alguém tem que fazer isso, senão o mundo não anda. Né? E ela é importante por causa disso. Então, se você vê um cara na rua pegando com o seu carrinho, pegando a reciclagem e tudo mais, São Paulo é a cidade de maior reciclagem de latinhas e de coisas assim no mundo, por causa dos catadores de rua. Então, eles conseguem resolver um problema que o cara que fez universidade não consegue. Exatamente. Que eu costumo falar, todo ser humano tinha que ter conhecido um lixão, ou um local onde foi um lixão, ou mesmo um aterro sanitário, tem que ir lá, porque as pessoas acham que o lixo sumiu da minha frente, desapareceu do planeta. Não desapareceu do planeta, ele vai para algum lugar. Então vamos separar o lixo, pelo menos. Né? Sim, sim. Porque às vezes a gente se tranca muito numa fala só de reclamar, 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 e aí chegam as eleições, não vou votar não, não vou votar não. Não é assim. Vai atingir a tua vida, então aproprie-se. Eu acho que a gente tem que se apropriar muito, e você está falando o tempo inteiro disso. O Márcio Roberto falou que você é uma biblioteca, falou que você é maravilhoso, gosta de você pela pessoa que você é. Se eu não me engano, foi ele que pediu, ele que pediu agora para você contar a história do amigo da onça, mas não vai dar tempo, porque se faltam 3 minutos. Eu já quero te agradecer também, Márcio, e a todo mundo que esteve com a gente. Vi que você parabenizou. Olha quem está lá em cima. Olha, Jal, é sempre maravilhoso conversar com você. Dava, assim, para a gente fazer 5 lives, 10 lives, e emendando uma na outra, porque é genial sempre te ouvir. Teu trabalho é maravilhoso. Quem está chegando na live agora, vocês têm que assistir toda a entrevista, que já deu o endereço. Quero que você encerre dando o endereço novamente para professor, e pais, muitos pais que... Ontem eu conversei com uma mãe e falou, às vezes eu fico desesperada, como é que você faz? Ela, eu vou ali dar uma surtada e volto. Também é importante a gente entender que a gente pode surtar nesse momento, por isso acho legal, Confinados, a gente ouve várias pessoas. Mas, enfim, pais que também estão aí ouvindo,
Aham. Essas coisas todas que o Jal falou na entrevista sobre quadrinhos e tal, também podem ser aplicadas, e você também deu exemplos disso, né? Em Sim. casa, para Não, fortalecer relacionamento com o filho, para descobrir isso. um monte de coisas. Para arrefecer violência, inclusive, porque enquanto a criança está ali na FEBEM, foi isso, né? Eles falaram, enquanto eles estão desenhando, eles estão livres e estão assim, aceitando uma série de coisas e aprendendo uma série de coisas que eles não teriam tempo disso, porque a cabeça estava toda voltada para coisa ruim e tudo mais, né? Então é uma terapia. Então pode Uhum. entrar lá, efeitohq.com, e se inscrever, e pode baixar o livro gratuitamente, e pode baixar também o caderno de exercícios, que vai ser bem prazeroso, desde criancinha pequena até adulto. Quer dizer, desenho serve para todo mundo, né? E Exatamente, exatamente. Não, aí tem que assistir. Quem chegou na live agora, assista bem do comecinho para pegar todas as dicas do Jal. Jal, muito obrigada. Tenho eu que medo agradeço. do Instagram Aí, né? derrubar a gente. Um beijo pro Marcelo. O Marcelo tá mandando beijo. Depois eu leio lá tudo, tá, gente? Porque às vezes não dá para comentar aqui. Quem me Ele segue que não segue o escreveu aqui, Jal, genial. Genial. Obrigado, É Marcelo. porque eu tô sem óculos, aí eu fico assim, né? Quem me segue que não segue o Jal, por favor, J-A-L. Só vocês procurarem que vocês vão achar. Cartunista, né? Se não, entra na Japan Airlines, que é uma companhia aérea. Ou E Sucos quem... Jal, né? Pode ser, pode ser. E quem segue o Jal, que não me segue, gosta de uma boa história, Boa História com Daniela Lobo aqui no Instagram e no YouTube. Eu acho que também é Boa História com Daniela Lobo, ou o portal Daniela Uhum. Lobo, alguma coisa assim. Então eu escrevo microcontos, eu escrevo poemas. Dá uma futucada lá, se você gostar, fica comigo. Já, um beijo. Obrigada, pessoal que está em casa. Eu não pude Beijão. falar com vocês direito, porque já é como Eu falo o demais. Marcelo falou, uma biblioteca. Aí a gente só quer ficar escutando. Obrigada, Obrigado e Jal. parabéns aí pelo seu trabalho, Dani, pelos seus microcontos que são super legais. Eu adoro quando você continua. Quando eu vejo que você É porque você continuou. estimula. O que eu posso fazer? Você estimula. Maravilha, delícia. Não tem coisa melhor. Um beijo, boa noite, meu amor. Beijo. Fica com Deus. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.